O livro de Enoque. Só o nome já evoca um senso de mistério, um sussurro de um passado esquecido. Este texto antigo, atribuído a Enoque, o bisavô de Noé, oferece um vislumbre cativante de um mundo repleto de anjos, demônios e segredos divinos. Suas páginas relatam as jornadas místicas de Enoque, visões do céu e do inferno, e profecias de julgamento e redenção. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto trouxe renovada atenção ao livro de Enoque. A versão mais completa chega até nós pela Igreja Ortodoxa Etíope. Apesar de seu conteúdo intrigante, o livro de Enoque permanece fora do cânone oficial da maioria das denominações cristãs. A exclusão do livro de Enoque do cânone bíblico decorre de uma confluência de fatores. Um aspecto crucial diz respeito à falta de profecias diretas e inequívocas no livro que pudessem ser definitivamente ligadas a eventos históricos. A profecia, na tradição bíblica, tem um peso imenso. Serve como um testamento da inspiração e autoridade divina de um profeta. A ausência de uma validação profética clara enfraqueceu a reivindicação do livro ao status canônico. Além disso, o livro de Enoque enfrentou um escrutínio rigoroso com base nos critérios estabelecidos para o reconhecimento de textos sagrados. Esses critérios incluíam a posição profética reconhecida do autor dentro da comunidade judaica e a aceitação e o uso do livro nos primeiros círculos cristãos. Embora o livro de Enoque tenha desfrutado de um certo grau de popularidade em alguns círculos, ele acabou não ganhando ampla aceitação como uma obra divinamente inspirada. A complexa história textual do livro, com suas várias seções compostas e editadas ao longo do tempo, também levantou preocupações sobre sua unidade e autoria geral. A ausência de uma versão única e autorizada contribuiu para a incerteza em torno de seu status canônico. A formação do cânone bíblico não foi um evento singular, decidido em um grande concílio como o retratado em representações artísticas do Concílio de Nicéia. Ao contrário da crença popular, nenhum concílio ditou o conteúdo preciso da Bíblia. Em vez disso, o processo de canonização foi gradual e orgânico, desdobrando-se ao longo dos séculos. As primeiras comunidades cristãs, guiadas pelo Espírito Santo, discerniram os escritos sagrados que formariam o fundamento de sua fé. Eles se basearam em vários fatores em seu discernimento, incluindo a consistência do livro com os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, seu uso em ambientes litúrgicos e seu impacto espiritual geral sobre os crentes. O processo de formação do cânone envolveu diálogo contínuo, debate e consideração cuidadosa entre líderes da igreja e estudiosos. Foi um esforço coletivo, guiado pela oração e por uma profunda reverência à palavra de Deus. Seção 4. Revelando o sagrado. Critérios para o reconhecimento canônico. Vários critérios-chave guiaram o reconhecimento dos livros sagrados. O principal entre eles era a autoridade espiritual reconhecida do autor. Profetas, apóstolos e seus associados próximos ocupavam um lugar especial na igreja primitiva, e seus escritos tinham um peso significativo. O livro de Enoque, atribuído a uma figura da antiguidade remota, não tinha essa conexão direta com a era apostólica. Outro critério crucial foi o cumprimento das profecias. Os profetas na Bíblia frequentemente previam eventos futuros como um sinal de seu chamado divino. O cumprimento preciso dessas profecias serviu como uma poderosa validação de sua mensagem. Como mencionado anteriormente, o livro de Enoque não tinha essa confirmação profética clara. Finalmente, os livros canônicos precisavam demonstrar consistência com as escrituras previamente reveladas. A Bíblia, entendida como uma tapeçaria unificada da revelação de Deus, exigia coerência e harmonia internas.
Qualquer novo livro considerado para inclusão tinha que se alinhar perfeitamente com o corpus existente de escritos sagrados. Seção 5. A tapeçaria das Escrituras. Organização e etimologia da Bíblia. A palavra Bíblia deriva da palavra grega bíblia, que significa livros. Essa etimologia destaca o fato de que a Bíblia não é um único livro, mas uma coleção de textos sagrados. A Bíblia é organizada em duas partes principais: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, escrito principalmente em hebraico, estabelece o fundamento da fé cristã, narrando a aliança de Deus com seu povo escolhido, Israel. O Novo Testamento, escrito em grego, centra-se na vida, ensinamentos, morte e ressurreição de Jesus Cristo, proclamando-o como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. A Bíblia, em sua totalidade, narra a grande narrativa do plano redentor de Deus para a humanidade, desde a criação até a queda e, finalmente, até a promessa de um novo céu e uma nova terra. Seção 6. Uma linha do tempo da revelação. Números e datas na formação do cânone. Para entender melhor a exclusão do livro de Enoque, é útil considerar a linha do tempo da formação do cânone. Os estudiosos estimam que o processo de reconhecimento das escrituras hebraicas, o que os cristãos chamam de Antigo Testamento, durou vários séculos, concluindo por volta do 2º século A.S. As escrituras cristãs, ou o Novo Testamento, passaram por um processo semelhante de reconhecimento e compilação. No final do 4º século S.C., havia um consenso geral sobre os 27 livros que constituiriam o cânone do Novo Testamento. A versão King James da Bíblia, concluída em 1611, solidificou esse cânone para muitos protestantes de língua inglesa. O livro de Enoque, apesar de sua antiguidade, ficou fora desse período de reconhecimento canônico. Seção 7. Desvendando os mistérios. Abordando questões-chave sobre a exclusão de Enoque. Por que os judeus não consideram o livro de Enoque sagrado? A tradição judaica, enraizada na Bíblia hebraica, não inclui o livro de Enoque em seu cânone. Os temas do livro, angelologia e escatologia, embora intrigantes, não se alinhavam com os princípios básicos do judaísmo rabínico. Como os livros da Bíblia foram escolhidos, se não houve uma reunião oficial? Como explicado anteriormente, o processo de formação do cânone foi gradual e orgânico, guiado pelo Espírito Santo e informado pelo consenso da Igreja primitiva. Não foi um decreto de cima para baixo, mas um discernimento guiado pelo Espírito dentro da comunidade de fé. O que torna uma profecia válida? Uma profecia válida, no contexto bíblico, normalmente exibe várias características. Ela se alinha com o caráter e a natureza de Deus, encontra seu cumprimento na história e aponta para o plano final de redenção de Deus. O livro de Enoque, embora seja um texto fascinante e instigante, acabou não atendendo a esses critérios, levando à sua exclusão da Bíblia.